Olá, está no ar mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 23 da NET. Nessa semana estamos recebendo o promotor de justiça Renato Monteiro e o vereador Isídio de Brito Correia. Vamos falar inicialmente sobre vagas em creches, um assunto que muita gente tem comentado aqui em Sorocaba. É um prazer estar recebendo vocês aqui. Obrigado. Vereador Isídio, vamos começar com você, que é o vereador que mais tem falado desse assunto na Câmara, vaga em creche. Como é que está essa situação? Olha, primeiro, quando nós assumimos lá em 2009, a Prefeitura não tinha nenhum levantamento sequer do número e necessidade de creches que tinha na cidade. Então, a partir dali, nós realizamos, na média, 2 audiências públicas por ano. E hoje, resumindo, aquilo que foi prometido até 31 de dezembro de 2012 pelo prefeito anterior, o prefeito Vitor Lippe, apenas 4 creches foram inauguradas. Portanto, a situação hoje é caótica e, segundo a secretária de Educação e a primeira-dama do município, hoje tem uma carência de 3.800 vagas em creche nesse momento. Então, Renato, o senhor acompanha já há bastante tempo esse assunto, virou até uma ação civil pública. Eu queria que o senhor brevemente fizesse um apanhado do que aconteceu. Teve uma conversa com a Prefeitura, um compromisso de se arrumar 4.000 vagas lá atrás. Isso aconteceu, isso está acontecendo, como é que está? Veja só, nós temos uma ação civil pública que está em vias de execução. Fizemos um acordo com o prefeito, o prefeito anterior, para que ele oferecesse as vagas em creche para as pessoas a partir de março de 2011. Nesse acordo de 1.611, ele acabou não cumprindo no primeiro momento e foi necessário propor uma ação. O juiz concedeu a liminar e a liminar foi derrubada no tribunal. Mas depois, como a ação teria que ser julgada e era assunto simulado, eles fizeram um acordo e cumpriram uma parte. Certo. As vagas em creche, demanda do Conselho Tutelar e uma média de 1.000 e pouco. E ao longo do tempo foi feito um outro acordo para cumprir as demais. E nesse tempo eles fizeram um ajuste com o Poder Executivo, e foi destinado à construção de 12 creches, mais 4 do Estado e mais 4 do próprio município. Certo. Então, se tornou um grupo de 20. Recentemente, esse acordo, eles nos notificaram com a relação dizendo que cumpriu. Desse acordo, em torno de 4.000 crianças, 385 não foram localizadas. Dessas 385, nós não identificamos a intimação de 55. Então, a gente vai trabalhar com o Conselho Tutelar, com o próprio município, para que ele faça a intimação no Diário Oficial do município e vamos tentar conversar com o Diário Oficial, o Diário de Sorocaba e o Cruzeiro do Sul, para que eles publiquem essa relação das 350 crianças, 385 crianças que não foram localizadas, para que eles compareçam ao poder público, porque segundo o atual prefeito e sua secretária, diz que essas 385 está disponível para essas crianças. Mas é óbvio, posso estar enganado, mas nasce menino todo dia nessa cidade e a demanda aumenta. Nós estamos falando de um acordo que, de uma certa maneira, vem sendo cumprido, de uma quantidade lá de trás. Depois Exatamente. disso, já surgiu. Veja só, essa quantidade se refere a julho do ano passado. Uhum. De lá para cá foram manuseados vários mandados de segurança pela promotoria e pela defensoria, atendendo aqueles casos mais urgentes. Sim. Só nesse ano, eu mesmo propus mais de 100 mandados de segurança, lá na promotoria, atendendo aquelas mães que precisavam trabalhar, não tinham onde deixar seus filhos. Porque isso faz parte de uma questão social, que é a vaga em creche em período integral. Certo. E a vaga em creche é um direito subjetivo, não dos pais, das crianças, e está previsto na Constituição. Uhum. Vereador Isídio, o dever de
fiscalizar o Poder Executivo, é claro, é da Câmara, é dos vereadores. O senhor tocou num assunto que é a primeira-dama mais a secretária da Educação. Vou voltar um pouquinho. O prefeito Panunzio, numa entrevista recente, disse que na questão de creches ia entregar uma quantidade agora em julho, já para o início do segundo semestre, e no final do ano ia entregar mais uma quantidade de creches. Para nossa surpresa, 10 dias depois, a secretária de Educação, Dulcina Guimarães Rolim, e a primeira-dama, Marinês Moro Panunzio, que, segundo a própria secretária, é a pessoa que está coordenando esta questão das creches, foram para uma coletiva e falaram absolutamente o contrário, que não tinha, que existia carência, a carência era grande, a demanda era grande e não tinha previsão dessa. Como é que o Legislativo está se posicionando, vereador? Olha, a partir essa reunião tem 10 dias essa reunião. E a partir do relatório que ela nos apresentou, a Comissão de Saúde, Educação e Juventude, do qual eu presido, nós devemos elaborar um requerimento em conjunto, pedindo celeridade, não só naquelas promessas que já vêm desde 2011, mas também nas obras que ficaram paradas. Porque o relatório que ela nos apresentou ficou muito nítido. Existe falta de documentação para o governo federal, né, que não fizeram, portanto não teve o repasse. Existe calote por parte das empresas, né, que iniciou a obra, prometeu dentro de um cronograma entregar e não entregou, e faltou a fiscalização da prefeitura, né? Faltou nitidamente a fiscalização por parte da prefeitura, não só nessas obras de creche, mas também em outras obras da cidade. Quem está pagando o pato? Se de 2011 para cá, que é o que o doutor Renato acabou de falar, de julho para cá, se contabiliza nessa cidade o nascimento de 20 crianças por dia, 600 por mês, portanto nós temos aí 7.200 crianças já nesse momento que têm direito à creche, porque Sim. A creche é o direito da criança. Então, ela está dizendo que ela consegue inaugurar apenas 3 creches até o final do ano e tem hoje um déficit, no qual eu discordo, de 3.800 vagas. Vocês estão acompanhando o cenário aqui na Solocal TV, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Bidu Casa e Acabamento, uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com um toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento, um conceito diferente em loja de revestimento. Borracha, rodas e pneus. Desde 1993, a mesma paixão por automóveis. No Borracha você encontra as principais marcas do mercado, venda e reforma de rodas esportivas e completo centro automotivo, com serviços de rodas, pneus, suspensões e escapamentos. Seu carro merece toda a qualidade do Borracha. Conheça mais em borracharodas.com.br ou visite a loja na Afonso Vergueiro, 2203. Que tal um passeio pelos restaurantes mais saborosos de Sorocaba? No Roteiro Gourmet, você encontrará diversas opções que ajudarão você a optar pelo lugar que mais lhe agrada na hora das refeições. Todas as semanas, pratos de dar água na boca são apresentados pelos principais chefes da nossa cidade. Programa Roteiro Gourmet, todos os dias, às 19h30, na Local TV. Estamos de volta com o cenário dessa semana, conversando com o promotor público Renato Monteiro e com o vereador Isídio de Brito Corrêa, falando um pouquinho de vagas em creches, um assunto que movimenta muita gente aqui na cidade. No bloco anterior, a gente terminava com o vereador Isídio falando da parte estrutural, doutor Renato, mas para a justiça, essa coisa do construir o prédio ou não construir o prédio não é o relevante. O relevante é atender a criança. É aí que vocês realmente estão trabalhando. Veja só, nós estamos trabalhando nessa hipótese do poder público atender as crianças porque é direito subjetivo. Certo. Essa questão se ele tem o prédio para
fornecer a creche, para a gente não é relevante. Porque o poder público ele pode fazer convênio, como ele tem convênio. Certo. Mas veja só, como nós temos uma ação que está em vias de execução e parece que eles estão cumprindo, nós já abrimos um procedimento e onde foi distribuída uma representação de um bloco de 50 do Conselho Tutelar. Nós temos 7 blocos para ser distribuído ainda, que são em torno de 400 crianças, só do Conselho Tutelar. Certo. Eles vão receber por esses dias um ofício para que eles informem o número exato de crianças que não foram atendidas. Como se trata de direitos subjetivos, se a gente não entrar num acordo para que eles atendam essa criança, vai ser manuseada outra ação civil pública, em que o administrador ele pode ser penalizado com multa pessoal para o administrador, no caso é o prefeito. É uma questão que ele tem que... Vai doer no bolso do prefeito. Não adianta falar igual a primeira-dama, que é culpa do anterior, porque o partido é o mesmo, desde o prefeito Amaro, o Vitor Libre e agora o Panunzio. Eles têm que ter consciência que essa questão de creche é um negócio sério. Você só muda um país através da educação, e creche não é para a criança ficar lá. Creche é educação infantil. Nós temos que entender isso, senão o pessoal pensa que creche é depositar uma criança num local lá para passar o tempo. Não é isso. Lá ela começa a exercer a sua cidadania. Uma criança que não tem o direito à creche, ele poderá mais tarde ser um criminoso. E nós temos que ter essa consciência. Esse país não é melhor por causa, eu digo em questões do turismo, por causa dessa questão da criminalidade. Você está em qualquer país do mundo, o pessoal nos indaga como que é o Brasil, essa criminalidade danada. Então nós só iremos afastar isso um pouco na questão da creche tempo integral, e depois a educação em tempo integral, que daqui a um tempo vai ter uma lei que já está sendo formatada, que as suas excelências dos municípios terão que dar conta dessa situação. Agora, o vereador Exílio tocou num ponto, a questão de não ter documento, de não entregar documento, convênio, porque, pelo que eu entendo, creche entra naquela verba do ensino fundamental, que você pode prestar conta. O município tem por obrigação constitucional de investir 25% do seu orçamento na educação. Nós estamos falando alguma coisa quase perto de 500 milhões de reais hoje no orçamento de Sorocaba. E uma prefeitura, com a estrutura que tem a prefeitura de Sorocaba, não mandar documentação. E a segunda pergunta, vereador Exílio, é o seguinte. Eu, inclusive, acompanhei isso. O projeto do governo federal, que ele já mandava pronto, só precisava o município entrar com o terreno, era alguma coisa em torno de 1 milhão e pouco. Se a gente pegar só aquele banheiro da praça, que é uma coisa de megalomaníaco, aquilo foi mais de 2 milhões. Só ali já temos 2 creches, fora algumas outras coisas. Mas essa coisa, o executivo não manda, qual a penalização, o que pode acontecer para o executivo quando ele não cumpre isso? Então, Laíno, aí que está, porque eu digo o seguinte, que boa parte dos vereadores, ele cumpre com a sua obrigação quando ele faz requerimento, ele vai até as creches fiscalizar, mas eu vejo o seguinte, que nós precisamos começar a dispor mais da justiça para fazer com que os executivos possam cumprir não só essa questão de creche, mas essa questão da saúde. Nós trabalhamos esse primeiro semestre praticamente produzindo relatórios, fazendo denúncias, provocando o prefeito municipal, colocando provas e contraprovas, inclusive nessa questão da creche. Estou falando aqui em nome da comissão, mas eu vejo que para esse segundo semestre nós vamos ter que radicalizar um pouco, eu diria. Né? Porque, como bem não falou... por vontade própria, não, pela necessidade claro, constitucional. Exato, exatamente. E assim, a continuidade desses governos. Né? Nós estamos falando de governos que passou o bastão para o outro, né? Com um programa, inclusive, programas eleitorais elogiosos um para o outro, e dizendo que estava tudo praticamente acertado. Né? Não deu para fazer, por exemplo, no nosso mandato, mas o fulano vai continuar. Líquido e entendeu? certo. Líquido e certo, como foi o prefeito Vitor Libre fez em relação ao Panunzio. Deixou mais de 40 obras paradas. Entre essas obras, a questão da creche. Poderia ter... E o gozado, que nessa CPI das obras paradas, que é presidida pelo vereador Crespo,
eu fiz uma seguinte pergunta para eles, né? Se na transição eles haviam passado, né, a realidade para um outro secretário que assumir. Não é passado. Nem os secretários que deixou o cargo, nem os secretários que assumiu, e nem o prefeito, o dia que foi lá, também disse que não sabia dessa realidade. Quer dizer, se fingiu de morto, mas a realidade está aí. Tá certo. Doutor Renato, pelo que eu entendi, então, a mãe, porque a criança, o direito é da criança, a creche, mas o elemento que faz a ligação disso é a mãe ou o pai. Exatamente. Se ela sente essa necessidade e ela chega na creche, não consegue, foi lá na Secretaria de Educação, não conseguiu, falou com a primeira-dama, não conseguiu, falou com todo mundo e não conseguiu, qual é o caminho que essa mãe tem para seguir? Essa mãe ela tem que comparecer no Conselho Tutelar, contar a sua história, dizer que já requeriu e não foi beneficiada. O Conselho Tutelar tem o poder de requisitar, porque o artigo 131 fala assim, o Conselho Tutelar é o órgão encarregado pela sociedade de zelar dos direitos da criança. Ele pode requisitar. O poder público pode entrar com ação para desconstituir essa requisição. O poder público deve se justificar, se caso não ofereça a vaga, por exemplo, no caso ele vai pedir para a secretária, se ela não puder oferecer a vaga, ela deve justificar para o Conselho Tutelar, porque se ela não se justificar, é obrigação do Conselho Tutelar representar ao juiz para que o juiz aplique uma multa por descumprimento de direito da criança, que é o artigo 249. O juiz pode aplicar uma multa de 3 a 20 salário mínimo. Na reincidência, duplicar esses valores. E isso, pelo que eu tenho acompanhado, inclusive o trabalho lá do Conselho Tutelar, do doutora Silvia, do pessoal que trabalha lá, tem sido um processo rápido, né? Então, este processo. Veja só, esse ano atrasou um pouco, porque eles fizeram essa representação agora, em torno de 400. E o governo municipal está recebendo essas representações que foram editadas para incluir a responsabilização do prefeito em blocos de 50. Então, cada 3 dias é distribuído uma representação. Além do inquérito que está apurando outras causas. Veja só, essas coisas, esses fatos que o vereador Exídio está falando, nós temos lá na promotoria que está sendo colocado nesse novo inquérito. Se houver alguma falha por parte do pessoal da prefeitura, eles vão ser responsabilizados pela lei de improbidade. Não nessa ação civil pública, porque essa ação civil pública ela só trata especificamente da vaga em creche. Nós não podemos misturar as duas coisas. E veja só, nós estamos em via de uma nova distribuição. Futuramente eu farei parte da promotoria de improbidade. Então, como dizer, eu vou mexer com esse assunto futuramente, nos dois assuntos. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Tá certo. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos para o nosso último bloco aqui do cenário desta semana, conversando com o promotor Renato Monteiro e com o vereador Exídio de Brito Correia. Rafael de Aquino Arquitetura. Ideias arrojadas que se alinham à estética e funcionalidade de projetos residenciais e de edifícios, a fim de promover o aproveitamento e as potencialidades dos espaços, transformando sonhos em realidade. O escritório Rafael de Aquino Arquitetura dispõe de uma equipe de profissionais antenados nas novas técnicas arquitetônicas para um atendimento personalizado e inovador. Rafael de Aquino Arquitetura. Personalidades marcantes, irreverentes, gente da nossa gente. Daniel Perdiga recorda fatos e acontecimentos de sorocabanos que fazem história em nossa cidade. Programa Gente de Palavra, todos os dias, às 22h30, aqui na Local TV. Agora você compra sua viagem quando e onde quiser. O novo site da Monções Turismo, além de encontrar as melhores dicas de viagem, você compra suas passagens aéreas online com os melhores preços. E tem pacotes nacionais e internacionais em ofertas exclusivas. Acesse www.monções.com.br e boa viagem. Monções, viva a verdadeira experiência. Estamos de volta com o nosso último bloco do cenário dessa semana. Lembrando que você nos assiste aqui no canal 23, mas pode acompanhar toda a programação da Local TV na internet, pelo www.localtv.com.br.
Então, Renato, nós já falamos um pouco da situação, o vereador Exílio também falou, as obras estão paradas, não só essas, mas várias outras. E o senhor falou da penalização, que o prefeito pode ser penalizado. Qual a pena se o prefeito não cumprir? Veja só, o próprio vereador Exídio, ele pode representar ao prefeito, se ele não cumprir a disposição de lei federal. O não cumprimento de lei federal leva ao impeachment administrativo, feito pela Câmara Municipal. Independente disso, o Ministério Público também pode pedir o impeachment do prefeito via judicial. Porque o prefeito não pode deixar de descumprir lei federal. Mesmo que seja uma herança do governo anterior. Não importa, porque, veja só, ele assumindo, ele tem que observar o princípio da proteção integral que está no ECA, em vários artigos ali. Ele tem que deixar de fazer alguma coisa para fazer aquilo que a proteção integral recomenda como direito da criança. Por exemplo, os prefeitos gostam de gastar muito em propaganda. Isso é um assunto que a gente vai ver. Gosta de pagar aluguel de diversas áreas que não está relacionada com o município. Por exemplo, delegacia, de polícia, e por aí vai. Emprestar funcionário para Deus e todo mundo. Isso tem um custo. Ele não pode fazer isso aí se ele não tiver tem zerado naquele ponto, ele exatamente, não pode porque a criança é direito prioritário. Certo. Se for identificado isso, que vai ser investigado nesse próximo inquérito, se ele não der conta da demanda, inevitavelmente a gente vai ter que pedir o impeachment dele. O impeachment, para quem não sabe, para os mais novos que não viveram isso, é tirar o representante, o prefeito, o governador, o presidente da República do cargo, como aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor de Mello, lá em 92, e a gente viu o que era isso. E com o presidente do Paraguai. Exatamente, com o Fernando recentemente. Da mesma forma. A gente está quase chegando no final, acho que essa parte de creche está bem entendido, o vereador Exídio vai continuar lá na Câmara brigando, mas a comissão que cuida disso. O senhor, doutora Alice, doutor Farto Neto, lá na promotoria, cuidando da criança e do adolescente, o pessoal do Conselho Tutelar. Aproveitar, é um assunto que ainda está quente. O senhor é um representante do Ministério Público, promotor de justiça, e a gente viu nos últimos dias, com essas manifestações, um monte de gente falando de PEC 37, ninguém sabia bem o que era, mas foi para a rua com cartaz contra a PEC 37, e a PEC 37 que tirava o poder de investigação do Ministério Público foi derrubada por um montão de votos. 430. A 9 e 2 disseram que votaram errado. O deputado Sérgio Guerra, que foi inclusive presidente nacional do PSDB, e mais um deputado alegaram que na hora de apertaram errado. Como é que o Ministério Público viu a derrubada da PEC 37? Veja só, isso não é uma vitória do Ministério Público, isso é uma vitória do povo. Porque o Ministério Público é o representante do povo, seja na ação civil pública, nos direitos de difuso ou individual, e na parte da criminalidade. Então, isso é uma vitória do povo. Nós somos um país em transformação, embora um país bebê, 500 anos só de formação, você não pode comparar com a China, que tem mais de 5.000 anos, uma Itália, uma França, onde os direitos são diferentes. O Ministério Público lá tem uma ação completamente diferente da nossa. 500 anos de formação e República muito menos, então. E veja só, o que é essa PEC 37? Essa PEC 37 é o caso do mensalão. Então, as suas excelências não querem ser fiscalizados. E eu diria o seguinte, nós somos uma instituição séria. É lógico que pode ter seus deslizes, algum outro, isso é normal como em qualquer lugar. Mas eu diria que 100% estão trabalhando em prol da sociedade e nós sabemos de nossa responsabilidade. É muito grande, mas isso, eu repito, é uma vitória da sociedade. Porque se ela fosse aprovada, seria desastroso. Por exemplo, nunca se processou nesse país promotor e juiz. Agora está sendo processado promotores e juiz. Por quê? Essa transparência que está ocorrendo. E a sociedade está mudando.
Aliás, não só processando, como prendendo o juiz. Exatamente, o juiz na cadeia. smartphone mudou a cara da sociedade. Então nós temos que também estar aberto para essas novas mudanças. A gente tem que estar à frente, nós temos dificuldades de ordem econômica, mas também não podemos ficar reclamando que, olha, falta isso, falta aquilo. Primeiro a gente tem que fazer alguma coisa para depois cobrar. Não adianta falar, olha, não tem isso, não tem aquilo. Nós temos que fazer dentro das nossas possibilidades. Vereador Isídio, complementando isso, principalmente a bancada do Partido dos Trabalhadores, se utiliza muito do Ministério Público. Tem entrado com representações, usando essa ferramenta. Como é que vocês, vereadores, veem o Ministério, a atuação do Ministério Público? Eu não estou falando individualmente de um promotor ou outro, que às vezes vocês até podem não concordar, mas o corpo, o Ministério Público de Sorocaba. Olha, eu vejo como uma ferramenta importante, né, dentro desse processo não só de transparência, mas como de democratização do nosso país, mas vejo às vezes próprios parlamentares, sindicatos, do qual eu tenho origem, eu vejo que às vezes se joga muita responsabilidade para o Ministério Público. E, na verdade, eu vejo o seguinte, que eu acho que nós precisamos trabalhar a moralidade de todos os poderes. Moralidade do poder legislativo, do executivo, através do quê? É do voto correto, né? Moralidade do poder judiciário, né? É nas decisões corretas. E no Ministério Público, idem. Porém, o que eu vejo é o seguinte, eu vejo que a população e até corporações, vou dizer, sindicatos, até parlamentares, às vezes coloca muita responsabilidade no Ministério Público. Então, eu vejo assim, que é um momento de reflexão, aliás, de não só um momento fortalecer todas as instituições e ferramentas, mas repensar, inclusive, não só a forma político-partidária brasileira, a forma de financiamento, inclusive, de campanha, para que nós possamos ter um caminho não só de fortalecer, mas moralizar todas as nossas instituições. Eu vejo um passo importante na democracia. Mas não se pode, na realidade, porque quando você fala que vai para o Ministério Público, né, bom, o Ministério Público vai resolver. De fato, tem condições de resolver. Porém, não pode se jogar toda a responsabilidade do Ministério Público. E o nosso tempo acabou. Queria agradecer muito o doutor Renato Monteiro, promotor de justiça, vereador Isídio de Brito Correia, vereador de Sorocaba, que participaram dessa semana, falando desse assunto creche, esse assunto de como mudar a parte política, legislativa e judiciária. Nós vamos falar novamente, tenho certeza. Espero todos vocês aqui na semana que vem com mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 23 da NET. Até lá.